Falar em línguas estranhas. Bem-vindo a conhecer o mundo de Deus pela Bíblia. Falar em línguas estranhas. Qual o propósito disso? Antes de se falar do propósito de se falar em língua estranha, é necessário ressaltar que só fala em língua estranha quem é batizada com Espírito Santo e com fogo. Então, se você quer saber mais sobre isso, em breve estaremos falando brevemente, explanando um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas no momento vamos nos deter sobre o propósito de falar em línguas. Existe na Bíblia alguns exemplos onde vemos que existem formas, depois que o batismo do Espírito Santo acontece na nossa vida, existe o dom de línguas, que é a língua natural aqui do nosso mundo, conforme foi lá no dia de Pentecoste, cada um falava na língua da sua nação. E existe a língua, o dom que é o mistério, onde se fala com Deus em mistério através do dom de línguas. E qual é o propósito disso? Conforme está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, o propósito de falar em língua estranha é edificar-se a si próprio, é falar com Deus em mistério. Há quem tem até a revelação, tem pessoas que têm o dom de falar em línguas e tem pessoas que têm o dom de interpretá-las, que é muito raro, mas existe, conforme a necessidade da igreja. Então, o dom de falar em língua estranha, o propósito maior é edificar a si mesmo. E ela acontece espontaneamente. Quando eu já tenho esse dom de falar em língua estranha, acontece no momento da oração, eu posso estar andando, fazendo alguma coisa e vem naquele momento aquela inspiração e eu falo com Deus variedades de língua estranha. Assim, não é quando eu quero. Por exemplo, se você pedir para mim falar em língua estranha agora, eu não vou conseguir, porque é uma coisa espontânea. É uma intercessão do Espírito de Deus por nós, é uma conversa com Deus através deste dom. É mistério, aonde nós somos edificados. Daí a grande importância de se falar em língua estranha. Há muitas pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo e, e não falam, porque se vier aquela inspiração, aquela vontade de falar em língua estranha, e se eu não quiser falar, eu vou sufocar aquilo e não vai sair, né? Eu vou perder de ser edificado. Então, há muitas pessoas que têm esse dom e não falam em língua estranha. Temos que orar e quando vier essa inspiração espontânea, mesmo quando você não estiver orando, quando vier aquela vontade, você tem que deixar. Você tem que abrir a tua boca e deixar este mistério, esta língua ser pronunciada para que você seja edificado. É uma forma de Deus edificar a sua fé, edificar você, te capacitar, te revestir. É mistério com Deus. Então, faça isso. Se você tem o batismo com o Espírito Santo já e já tem esse dom, porque nem todos que são batizados com o Espírito Santo ainda têm esse dom. É uma coisa que tem que se buscar, né? É uma ferramenta que Deus nos dá. E então, quando isso acontece, nós nos edificamos a nós mesmos. E se você não tem, não fique triste com isso. Isso é para todos, né? Basta você ter ali uma vida com Deus, basta você reclamar isso em oração, que Deus vai te dar, porque é uma ferramenta necessária para a sua edificação. Quem fala em língua edifica a si próprio, e o que profetiza edifica a igreja. Então, o dom de línguas é muito importante para a sua edificação espiritual. Gostou desse vídeo? Então, nos acompanhe para mais conteúdos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.